Olá, gente, tudo bem? Professor Jonas Mendes. Nessa aula, eu vou fazer uma revisão para a prova, que eu acho que vai ajudar bastante, tá ok? Como nós tivemos aí alguns imprevistos, né? No caso, eu tive alguns imprevistos, e eu demorei um pouco para postar essa aula, e até peço desculpa a vocês, foram problemas técnicos, mas agora já está tudo de acordo. Tive um problema com o computador e outras coisas mais. Agora está tudo dentro dos conformes, né? Bom, nós estamos estudando aí a metodologia científica e nesse percurso nós falamos um pouquinho sobre a diferença entre conhecimento científico e o senso comum, certo? E nós vimos que, de alguma maneira, a ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, verificados empiricamente, podem ser testados e confirmados a qualquer hora, em qualquer lugar, dentro das condições exatas. Então, você tendo as condições exatas, você sempre vai ter o mesmo tipo de resultado. O conhecimento científico, ele é reproduzível, certo? Testável, verificável, é um conhecimento sistemático, um conhecimento que foi, de alguma forma, verificado. Que já o conhecimento senso comum, ou o senso comum, né, são aqueles conhecimentos que são transmitidos por tradição. É um tipo de conhecimento que se origina mais das experiências da vida, né? Então, ele vai sendo transmitido de geração para geração e tudo mais. O conhecimento do senso comum é assistemático. Enquanto o conhecimento científico é sistemático, o conhecimento do senso comum é assistemático, é acrítico, certo? Já o conhecimento científico é crítico, sistemático, verificado, certo? Então, o conhecimento do senso comum não tem essa finalidade de ser verificado exatamente, é um conhecimento não problematizado, certo? Porque a gente vai recebendo por tradição, vai recebendo das gerações e vai ficando por isso mesmo. Quando algum conhecimento do senso comum passa, se é comprovado como verdadeiro, ele deixa de ser senso comum, se torna conhecimento científico, certo? Porque ele foi testado, comprovado, e aí cheguei a concluir que há validade naquilo que foi falado, certo? Então, nós podemos estabelecer essas distinções básicas, isso já vai ajudar muito na hora da prova, tá bom? Estudando a metodologia, nós começamos lá com os gregos, né? Porque tudo, de alguma forma, começa na Grécia, certo? Um detalhe, né? Minha voz está meio estranha, porque, como eu já disse em sala, eu estou com problema na voz, né? Estou fazendo tratamento, acompanhamento com um profissional da voz, e vai, se Deus quiser, vai melhorar. Mas é isso aí. Então, nós vimos que tudo começa na Grécia, certo? Com os primeiros filósofos, eles de alguma forma contribuíram para essa sistematização do conhecimento, pelo menos pela busca do conhecimento. E nós vimos alguns em especial. Vimos, por exemplo, Heráclito e Parmênides. Parmênides dizia que o ser é a única coisa que existe de fato. E o ser é o que é. O ser é o que existe. O ser é imóvel. O ser é uno, não tem partes. O ser nunca passou a existir, então ele é eterno. Só há conhecimento daquilo que é, do fixo. No caso, o ser é a única coisa que é. Entendeu? Então, a ideia é que só podemos fazer ciência do que permanece. Não se pode fazer ciência de algo que é mutável e passageiro, porque a ciência pressupõe, de alguma forma, um conhecimento certo e válido. Então, é possível fazer ciência quando não há nada que seja fixo, que permaneça, certo? Que continue sendo o mesmo, apesar das mudanças. Então, apesar de todas as transformações, deve existir alguma coisa que permaneça o mesmo. A ciência sempre deve partir desse pressuposto. Justamente por isso, no caso, né, que para Heráclito é difícil ter ciência, porque Heráclito dizia que o ser e o não ser estão relacionados. O ser e o não ser estão juntos. Enquanto Parmênides dizia que o ser é imóvel, que o ser é a única coisa que é e que o não ser não é, porque o não ser não pode ser pensado e nem falado,
E aquilo que não pode ser pensado, não pode ser falado, não existe. Só o ser que existe, só o ser que é. Só o ser que pode ser pensado, só o ser que pode ser falado. Se eu pedisse para você, e agora? Pensa no não ser. Pensa no não ser. Agora fala o que é o não ser. Talvez você não consiga. Mas se eu pedir para você pensar em algo, por exemplo, pensa na cadeira. Cadeira é o ser. Pensa na não cadeira. No não ser. É difícil. Pensar o ser é possível. Falar o ser é possível, porque o ser é. O não ser não é. Então, Parmênides vai dizer que só a ciência do que é. No caso, só a ciência do que é o ser. Porque o ser é permanente, é fixo, é imóvel, é eterno, é o único que é. Já Heráclito dizia que tudo muda. Tudo é um constante vir a ser. Tudo flui. Tudo está em constante mudança. O ser e o não ser estão em um movimento dialético, onde algo para ser o que é hoje teve que deixar de ser o que era ontem. E para ser o que vai ser amanhã tem que deixar de ser o que é hoje. Por exemplo, nós estamos mudando. Vocês estão mudando, certo? Hoje, vocês são o que são porque deixaram de ser o que era ontem, segundo a perspectiva de Heráclito. Se você continuasse sendo o que era antes, jamais poderia ser o que é hoje. Então você teria que morrer para continuar sendo o que era. Mas se você morresse, você também não continuaria sendo o que era, porque você passaria por um processo de degradação, o seu corpo estaria se decompondo. Então, nada permanece o mesmo, Heráclito vai dizer. Já Parmênides pensa totalmente o oposto. Perceba? Você mudou, você está mudando, você está passando por transformações. Quando você era criança, você pegar uma foto sua de quando você era criança, você vai perceber que é muito diferente do que você é hoje. Talvez quando você era criança, você era uma criança até bonitinha, mas hoje você ficou feio. Ou talvez quando você era criança, você poderia ser muito feio, mas hoje você continua feio. A diferença é que você é adulto, certo? Então, algumas pessoas até melhoraram com o tempo, né? E outras não têm salvação, né? O tempo ajuda. Mas você mudou em alguma coisa. E algo em você mudou, entendeu? Por mais que exista algo que sempre permanece, é a feiura, mas algo mudou. O corpo mudou, a mentalidade mudou, muitas coisas mudaram. Então, Heráclito vai dizer que nós estamos em constante mudança. Tudo é um constante vir a ser. Nada permanece o mesmo. Não há, ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, porque quando você for atravessar o rio novamente, as águas serão outras e você também já vai ser outro, certo? Já para Parmênides, existe uma identidade. Para Parmênides, há uma identidade entre ser, pensar e falar, porque ele diz que só podemos pensar e falar o que é, ou seja, o ser. Para Parmênides, então, a verdade não pode ser encontrada naquilo que os sentidos apreendem, mas naquilo que a razão revela. Porque os sentidos nos levam para as coisas mutáveis da vida. Os sentidos estão mostrando para a gente que tudo está mudando, tudo está passando, tudo é um constante vir a ser. Quando eu olho para esse mundo, eu vejo que tudo muda. Tudo realmente parece que está em movimento. Mas aí, Heráclito vai dizer, tá vendo? Tudo muda mesmo. Só que Parmênides vai dizer, não, Heráclito, você está errado. É porque você confia nos seus sentidos, na visão, audição, tato, paladar, o fato. Você confia nos seus sentidos. E porque confia nos seus sentidos, você pensa que tudo muda. Mas é a razão que nos dá a verdadeira sentença. E a razão diz que só há uma realidade, que é a do ser. E o ser é eterno, imóvel, permanente, uno, nada muda. Parmênides é um monista, que crê que existe uma única substância. Ok? Vimos também como que, de alguma forma, Platão ele tenta juntar essas duas realidades. Platão ele pega Parmênides e coloca no mundo das ideias, pega Heráclito e coloca no mundo das sombras. Platão vai dizer que o mundo das ideias é o mundo das essências reais, imutáveis e verdadeiras. Lá é onde a realidade plena se manifesta. Okay? E no mundo das sombras, que é o mundo que nós vemos agora, é onde você tem as sombras, as cópias imperfeitas da verdadeira realidade que está no mundo das ideias. Então, tudo que nós temos aqui agora nesse mundo são apenas cópias imperfeitas daquilo que há de fato no mundo das ideias, que é onde as realidades verdadeiras e eternas estão fixas e presentes. Então, ele coloca Heráclito aqui no mundo das sombras, onde há mudança, transformação, certo? E coloca Parmênides no mundo das ideias. E Platão vai dizer que ninguém aprende nada com esse mundo. Porque conhecer para Platão é rememorar, é recordar. Porque Platão, ele é um idealista, ele crê que a pessoa já nasce com conhecimento em sua alma, porque a alma esteve no mundo das ideias
quando você nasce, você já nasce com aquele conhecimento em sua alma, mas você se esqueceu do que estava, do que você viu, do que a alma contemplou no mundo das ideias. O que você precisa fazer agora é passar por um processo de rememoração, recordar, certo? Então você nunca aprende algo novo com o mundo, com os sentidos, porque tudo que você sabe já está em sua alma, mas você esqueceu. Quando Aristóteles aparece, Aristóteles vai dizer que não é assim, porque Aristóteles vai dizer que o verdadeiro conhecimento é produzido a partir dos sentidos, e da experiência. A ideia é de que não há nada que esteja na mente que antes não estivesse nos sentidos. Ou seja, tudo que está em sua mente vem dos sentidos, da experiência, da percepção do mundo, da vida, das vivências, da experiência. O conhecimento, Aristóteles vai dizer, vai sendo adquirido aos poucos, a partir da experiência, à medida que você vai aprendendo, vai se relacionando, vai conhecendo, vai tocando, vai experimentando as coisas. Aí você vai criando ideias, imagens sobre aquilo que você está vivendo, experienciando. Isso vai formando conceitos em sua mente. É devagar, mas é a partir da experiência e dos sentidos. É daí que funcionam as coisas, certo? Então, para Platão, o verdadeiro conhecimento não pode ser adquirido através dos sentidos, pois tudo que os sentidos nos apreendem são meras sombras do mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias. Já Aristóteles vai dizer que não, que todo conhecimento só vem de verdade dos sentidos, certo? Então, nós vimos aí como, de alguma forma, tanto Heráclito, Parmênides, Platão, Aristóteles acabaram sistematizando um pouquinho do conhecimento, certo? Estudamos ainda também sobre o método indutivo e o método dedutivo, certo? De alguma forma, o método dedutivo, né, ele é um método mais lógico, certo? Que se assemelha mais aos racionalistas. Os racionalistas são aquele grupo de filósofos, como, por exemplo, René Descartes, Leibniz, Spinoza. Eles defendiam, Christian Wolff, por exemplo, eles defendiam que a essência real das coisas, certo? A estrutura real das coisas só pode ser alcançada pela razão, ok? Que até há conhecimento verdadeiro proveniente dos sentidos, mas que o conhecimento da verdadeira realidade, da estrutura real das coisas, é a razão que proporciona. Então, os racionalistas vão usar a razão como sendo essa ferramenta que vai proporcionar o conhecimento real e verdadeiro sobre a estrutura de toda a realidade, e um conhecimento apodítico, ou seja, indubitável, conhecimento universal, conhecimento válido universalmente. Ok? Então, o método dedutivo é um método que, de alguma forma, ele parte do geral para o particular. Certo? Do geral para o particular. Como assim? Vamos pensar aqui. Você pega todos os homens são mortais. Ó, do geral, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem particular. Logo, Sócrates é mortal. Eu parti com uma premissa geral. Todos os homens. Veja, o índice, né, de generalidade, de universalidade, que é o todo. Certo? Agora, o índice de particularidade é qual? Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, parto do geral para o particular, certo? O método dedutivo, ele não parte da realidade concreta, sabe? Ele não vai formular hipóteses a partir de generalizações, porque quem faz isso é o método indutivo. O método indutivo parte do particular para o geral, o dedutivo do geral para o particular. O indutivo é mais usado pelos empiristas, como, por exemplo, John Locke, como, por exemplo, Francis Bacon, Roger Bacon, como David Hume, por exemplo. Eles usavam mais um método indutivo, e o próprio Aristóteles usou o método indutivo também, certo? E o indutivo, ele parte de generalizações de casos concretos. O método indutivo, você pega casos concretos, particulares, e aí você generaliza, certo? Então, vai do particular para o geral. Eu vejo 10 cisnes e eu generalizo. Vejo particulares, 10 cisnes, casos concretos, 10. E aí generalizo. Se os 10 cisnes são brancos, eu generalizo. Todos os cisnes são brancos. Mas um único cisne negro pode provar que eu estou errado. Então, o método indutivo, ele pode ser perigoso exatamente por isso, certo?
o método dedutivo, no caso, foi adotado mais pelos racionalistas, e o indutivo pelos empiristas, certo? O raciocínio dedutivo tem o objetivo, de alguma forma, de aplicar aquele conteúdo, mostrar que o conteúdo das premissas, né? No caso, a premissa geral se aplica em particular, certo? Então, você tem uma cadeia de raciocínio descendente, certo? Onde você sai do geral para o particular. Então, você chega a uma conclusão explicando exatamente o conteúdo das premissas aí. O método dedutivo usa o silogismo, que vem da lógica, né? A construção lógica a partir de duas premissas, uma premissa geral e uma particular, certo? A terceira, no caso, logicamente decorre das duas primeiras, certo? Já o método indutivo, né? Ele parte da realidade concreta, do particular para o geral, certo? O método indutivo, né? Ele vai do particular para o geral, enquanto que o dedutivo, do geral para o particular, certo? Há, nesse aspecto, diferenças consideráveis entre o método dedutivo e o método indutivo, porque o indutivo parte da realidade concreta e faz generalizações a partir dos dados sensórios, dados sentidos, daquilo que você está vendo. Já o dedutivo, não. O dedutivo ele não parte da realidade concreta. Ele parte de um dado geral, de algo geral. E aí ele vai chegar à realidade concreta, mas a partir de um dado geral. Essa é a diferença. Tá? Método dedutivo, então, como nós vimos, parte do geral para o particular, enquanto que o indutivo do particular para o geral. O método dedutivo é silogístico, enquanto que o método indutivo parte da realidade concreta e acaba fazendo generalizações, né? Em continuidade aí, nós vimos também um pouquinho do Francis Bacon. Francis Bacon, que viveu em 1561 a 1626, ele escreveu um livro, né, chamado Novo Órgano, que é uma espécie de nova análise de Aristóteles. Aristóteles escreveu um órgano, que órgano significa ferramenta, instrumento. Francis Bacon escreveu um novo órgano, dizendo, eu tenho um novo instrumento, uma nova ferramenta. A de Aristóteles é ineficiente, eu tenho uma nova aqui, certo? Então, Francis Bacon, ele não dá atenção ao método dedutivo, ele dá atenção ao método indutivo. Então, para ele, o que importa é o método indutivo, tá? Francis Bacon também foi responsável, né, de alguma forma, por trazer de novo uma nova forma, né, trazer uma nova forma de encarar o método indutivo, tá? Ele vai pegar o método indutivo e vai aplicar ciências naturais, por assim dizer. Tá? O Francis Bacon, por exemplo, também vai tratar dos ídolos que bloqueavam a mente humana. Ele falava, por exemplo, dos ídolos, no caso da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. São 4 ídolos que bloqueiam a mente humana e impedem a construção do conhecimento verdadeiramente falando. Tá? Francis Bacon ele faz uma crítica a Aristóteles, ao método indutivo de Aristóteles, porque, segundo Francis Bacon, o método indutivo de Aristóteles era um método ingênuo. Aristóteles possuía um método ingênuo, porque o método indutivo de Aristóteles passava de algumas poucas generalizações, e dessas poucas generalizações ele acabava tirando conclusões precipitadas. Então, era um método mais enumerativo ali, que pegava uns poucos exemplos e pronto. Né? O Francis Bacon ele quer propor um método indutivo mais sério, mais consistente, que analisa mais os dados, que investiga, o método indutivo investigativo, não é meramente um enumerativo, é um método indutivo investigativo, porque ele vai investigar com propriedade os casos, para aí, depois de uma investigação séria, tirar uma conclusão e aí também uma generalização, ok? Então, fica aí, né, um pouquinho do pensamento de Francis Bacon sobre a ciência. Francis Bacon, um dos pais da ciência moderna também, ok? Nós estudamos também o pensamento de David Hume, a crítica que David Hume faz ao método indutivo. A crítica de David Hume ficou conhecida como o problema da indução, certo? O problema da indução. David Hume era um filósofo britânico,
E ele foi um grande crítico mesmo do indutivismo, né? Na verdade, David Hume estabeleceu o problema da indução, ele que colocou o problema da indução, tá? Ele vai questionar as relações de causa e efeito, e ele vai dizer o seguinte, que nós nunca podemos ter certeza de que as leis da natureza vão ser sempre as mesmas, de que haverá uma uniformidade nos fenômenos naturais, tá? Ele vai dizer, olha, o problema, o método indutivo, diz David Hume, é baseado em generalizações arbitrárias. Por exemplo, o único exemplo contrário pode refutar. O exemplo clássico, né, é de que todos os cisnes são brancos. Antigamente se acreditava que todos os cisnes eram brancos. Eu acho que encontraram na Austrália um cisne negro. E aí se provou que nem todos os cisnes são brancos. Então, o problema da indução acabou abalando o século XVIII, porque David Hume afirmava, olha, a gente não pode ter certeza de que os fenômenos da natureza vão sempre se comportar da mesma maneira. Não, a gente não pode ter certeza de que as coisas vão sempre se comportar do mesmo jeito, de que sempre haverá uma uniformidade nas leis da natureza, certo? Os indutivistas creem ingenuamente que a natureza sempre se comportará do mesmo jeito, certo? Simplesmente só porque ela vem se comportando assim há muito tempo. Então, por exemplo, estamos acostumados a ver as coisas se repetindo e aí acabamos concluindo que elas sempre vão se comportar assim porque elas vêm se comportando assim há muito tempo. Só que David Hume vai dizer, você não tem certeza disso. Toda vez que eu solto o celular, ele cai. Toda vez que eu solto o celular, ele cai. Se eu soltar o celular 1 milhão de vezes, ele vai cair. Mas isso não prova que se eu soltar ele amanhã, ele vai cair. Certo? Não prova nada. Ou seja, o fato de você estar acostumado, pelo hábito, a ver o celular cair 1 milhão de vezes, não significa que ele vai cair amanhã, porque amanhã as condições podem mudar. Mas e a gravidade? Quem diz que a gravidade sempre vai se comportar desse mesmo jeito? Porque o Sol nasceu hoje, não significa que ele vai nascer amanhã. Mas ele vem nascendo desde que eu me conheço por gente. Isso não prova nada. Porque você está crendo que, porque a natureza sempre se comportou assim, ela sempre vai continuar se comportando. E não é um fato. A gente não tem certeza disso. A indução nos leva a crer que o fato da natureza sempre se comportar assim, ela vai continuar se comportando. E David Hume vai dizer, nós não temos certeza disso, certo? Então, nós estamos acostumados a ver, por exemplo, a bola se mover ao ser chutado por alguém, e acabamos achando que é uma relação de causa e efeito entre o chute e o mover da bola. Mas o fato de um evento seguir o outro e de estarem próximos não significa e nem nos dá a certeza de que realmente existe uma relação causal entre os dois eventos. Então, David Hume vai questionar até mesmo a causalidade, tá? Isso é um problema sério, abalou o pensamento humano. Quem tentou apresentar uma resposta a isso foi Karl Popper. Karl Popper, com o método hipotético dedutivo dele, ele faz uma crítica, né, à indução de David Hume, certo? Popper afirmava, de alguma forma, que a indução não se justifica, né? Pois ele dizia que o salto indutivo de alguns para todos exigiria que a observação de fatos isolados atingisse o infinito, o que nunca poderia ocorrer, por maior que fosse a quantidade de fatos observados. Ou seja, você pode ver a maior quantidade de cisnes brancos possível, mas você pode ver a infinidade de cisnes brancos, embora seja impossível isso. Mas isso ainda não prova de que todos os cisnes são brancos, porque pode ser que exista um único cisne negro que você não viu e ele prova que você está errado. Então, o método hipotético dedutivo inicia com um problema, certo? Uma lacuna no conhecimento científico, e aí ele passa por uma formulação de hipóteses, para um processo de inferência dedutiva, o qual você vai testar, né, a predição daquela ocorrência de fenômenos que a teoria te proporcionou, ok? Tá? Ele vai dizer o seguinte, Popper vai fazer uma crítica, tá? Ele vai fazer uma crítica à ideia da verificabilidade, porque enquanto muitas pessoas tentavam provar as teorias científicas verificando que elas eram verdadeiras, Popper vai propor o método da falseabilidade. Você vai tentar provar que a sua teoria é falsa, certo? Então, Popper vai dizer que enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la, ou seja, falseá-la. O método hipotético dedutivo, então, formula hipóteses, e das hipóteses formuladas deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Você vai tentar falsear, vai tentar provar que a sua teoria é falsa. Se você não conseguiu provar que a sua teoria é falsa, então ela continua sendo verdadeira, então segue, né?
O método hipotético dedutivo é muito diferente do método indutivo dedutivo, certo? Exatamente nesses aspectos. Simplesmente porque o método indutivo acaba sendo ingênuo e o método dedutivo busca provar que as premissas, que a conclusão é verdadeira baseada nas premissas, né? Mostra provar que a conclusão é verdadeira segundo as premissas, ok? Então, o método hipotético dedutivo parte de um problema. Depois que você tem um problema, você é uma cena de crime e tudo mais, você cria uma hipótese. A partir daquela hipótese, uma conjectura, uma hipótese, você vai deduzir inúmeras consequências e postulados, e aí depois você vai tentar mostrar que esses postulados são falsos. Se você não conseguir, a sua teoria é válida e está valendo, está seguindo, né? Nós vimos também um pouco de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções, paradigmas, né? Estrutura das revoluções científicas, onde ele fala sobre a mudança de paradigma dentro da estrutura científica. Ele fala que nós temos um período aí, em que não há uma ciência, porque não há um paradigma trabalhando. Então, quando você tem um paradigma trabalhando, você tem uma ciência normal, certo? Esse paradigma, que é uma espécie de modelo, um padrão, a partir do qual todas as estruturas científicas são estruturadas. Você tem a ciência funciona de acordo com esse paradigma, né? A comunidade científica trabalha de acordo com esse paradigma e ela responde as coisas dentro desse paradigma, certo? Quando esse paradigma científico não consegue mais responder adequadamente às coisas, ele entra em crise. Ele entra em crise. Então, você tem a crise do paradigma. E aí, esse paradigma vai acabar sendo substituído. Então, você vai ter uma revolução. E aí, quando você tem uma revolução, um novo paradigma aparece. Então, você vai ter uma nova ciência normal, um novo paradigma. Esse outro paradigma não é melhor ou pior do que o outro. Ele só consegue explicar mais coisas que o outro não explicava, certo? Não é que um é mais verdadeiro, o outro é mais falso. Por quê? Porque Thomas Kuhn vai dizer que há um princípio que é o da incomensurabilidade dos paradigmas. Você não pode pegar os paradigmas e começar a medir, comparar um com o outro, porque eles são incomensuráveis, ou seja, não se pode medir, não se pode mensurar, não dá para pegar um e comparar com o outro. Eles são incomensuráveis, ok? E Thomas Kuhn vai dizer que a ciência toda é exatamente isso, ou seja, é movida por estruturas, por revoluções, onde paradigmas são substituídos por outros paradigmas. Nós vimos também um pouco do Paul Feyerabend, né? O Paul Feyerabend, no seu livro Contra o Método, ele vai fazer uma crítica ao método científico, no sentido de que o método científico acha que só há um único método, esse é o único caminho para o conhecimento e pronto. O Feyerabend vai defender o anarquismo epistemológico, dizendo que todos os métodos são possíveis, tudo é válido, ele vai dizer. Todos os métodos que podem produzir conhecimento são válidos. Não há um único método, não há um único caminho. Se esse método proporcionou um conhecimento verdadeiro e seguro, então está ótimo, está bom, é válido. Proporcionou um conhecimento seguro, então é válido. Então, por isso que ele vai propor o anarquismo epistemológico, no sentido de que não há um único método, não há um único caminho para o conhecimento. Há inúmeros caminhos, inúmeros métodos, e se chegar ao conhecimento verdadeiro, tudo é válido. Tudo é aceitável. Certo? Bom, gente, então é isso aí, uma breve revisão para vocês aí, para a prova, tá? Espero que tenha ficado fácil de pegar aí, né? Certo? Porque a gente vai usar isso aí na prova. Então, essa questão que eu revisei aqui, é o que vou cobrar na prova. Não vou tratar de muita coisa mais, senão vai acabar ficando muito extensa essa revisão e aí fica até ruim. A intenção da revisão é que ela seja curta, breve, para facilitar a vida de vocês. Bom, um abração.